diária, e muitas vezes a burocracia emperra o processo. Então, o mínimo de suporte financeiro aliado a um projeto barato pode facilitar a construção de uma parceria forte. Então, é o mínimo que se quer. Por exemplo, se pensarmos em desenvolver esse trabalho em outras áreas do país, que apresentem condições similares ou condições ainda a serem investigadas, e isso pode ser plenamente viável. E não há uma necessidade de um grande volume de recursos. Basta que se planeje, que se tenha uma visão preventiva do que é o estudo do meio ambiente, do que é você levar uma determinada ação educativa em meio ambiente. Essa ação educativa ela deve apresentar um aspecto, um perfil planejado. E esse perfil planejado, infelizmente, a rede pública ainda não oferece condições, né, principalmente vejo que na nossa área, de estabelecer. Então, é necessário que a gente provoque situações onde ela se sinta tocada a apoiar projetos como esse. E aqui a gente vê um projeto relacionado com a praia, porque é o meio ambiente que cerca a escola. Isso pode ser, ainda em termos de biologia, levado a outros tipos de meio ambiente? Claro. Qualquer, assim, uma caverna, um lago, um rio, né, um manguezal, tudo é fonte de muito aprendizado. Eu só queria complementar, fazer uma pergunta à Maria Lúcia, assim, que ela nos desse um esclarecimento para divulgar para os colegas que querem reproduzir a experiência, como é a fixação do material e quanto tempo duraria, porque a sua coleção é de uma exuberância fora de série, né? Quando a gente vê aquelas algas com as suas diversas cores e formas, você poderia nos esclarecer para os professores? Na verdade, nós trabalhamos com uma coleta bastante simples, feita em condições extremamente simplificadas. Então, nós trabalhamos para a manutenção do material que foi coletado com água comum e um percentual pequeno de álcool. Então, isso provoca uma solução fraca de 5 a 10%. E isso é o suficiente para que você mantenha as condições básicas, né, daquele material que você vai fixar preservados. Por quê? Porque como você vai fazer uma fixação permanente utilizando papel, a própria celulose do papel interage com o material presente, com as substâncias presentes no corpo da própria alga. Então, o agar, ele se integra perfeitamente à celulose presente no papel. Isso favorece bastante a colagem aqui. Então, você não utiliza nenhum outro produto. E dura bastante tempo, sabe? Dura, sim. Eu tenho um arquivo que já tem mais de 10 anos. Você pode fazer vários arquivos. A gente sabe que em situações de produção de herbários também é possível você trabalhar com algumas plantas aquáticas nas mesmas condições. Há uma durabilidade bastante grande. Então, o professor pode fazer um arquivo permanente, desde que ele mantenha as condições de fixação, faça uma prensagem adequada desse material e depois coloque junto, de preferência com os alunos, na melhor linguagem estética que eles assim sugerirem. Porque é bem importante que isso seja também, fique com esse toque com a cara dos alunos. E que esse material seja suporte para a problematização, que é o segundo e último momento, né, da experiência, né? A abordagem transversal dos perigos, da interferência humana, a abordagem transversal sobre problemas relacionados a outras espécies, possa ter aquele elemento ali como um link, como uma possibilidade nova de religação com outras
outros temas na área de biologia, na área de ecologia. Uma complementação, né, Maria Lúcia, também, por exemplo, no nosso país ainda se faz praticamente nenhum uso do agar, assim, na nossa dieta, como, por exemplo, os orientais, os japoneses, onde essas macroalgas, elas servem de alimento. Esses pratos mais sofisticados que nós hoje já encontramos no nosso país, né, o sushi, sashimi, que tem, sobretudo o sushi, que tem são algas marinhas que são enroladas no arroz. Que envolve aquela parte pretinha que envolve. Exato, aquilo são algas marinhas e que realmente, né, fazendo uma seleção, você poderia até, vamos dizer, fazer uma incursão na gastronomia com os alunos. Isso também seria um ponto muito interessante. Na questão dos aspectos nutricionais, né, que podem ser explorados. Aprofundar ainda outros conhecimentos. Né? Existem outras bases de pesquisa como a sua que também possam haver possíveis parceiros de outras escolas de ensino médio? Eu ia até voltar nesse ponto com relação a essa iniciativa da professora Lúcia, e que mostra claramente que não precisa de muito recurso para fazer o que ela fez. De fato, basta ter vontade. Se o professor tem vontade de fazer, de alguma forma ele planeja com o aluno, com o alunado, né? Olha, economizem 10 centavos por dia para pagar a passagem de ônibus para a gente visitar uma área de floresta em um determinado local. Isso já é suficiente para você ter uma experiência nova, porque você não aprende biologia em sala de aula. Você vai aprender biologia de fato em campo, observando os processos. Então isso é suficiente. Se tem força de vontade para fazer isso que ela apresentou para a gente, é suficiente. O aluno pode pagar uma passagem de R$1,50, R$2, né? Isso é normal, ele consegue ter isso, né? Porque ele consegue para outras coisas, comprar uma coisinha ali. Então é suficiente para levar o alunado nesse caso. Então não precisa ter base de pesquisa como nós temos um posto avançado de pesquisa de árvores migratórias. Qualquer aspecto interessante que o professor desperte, que isso é fundamental para a formação desse alunado, é suficiente para levar em campo. Não precisa ter uma grande base de pesquisa como nós temos. De fato, não há outras bases de pesquisa deslocadas na Costa Norte. A gente vai encontrar uma em Pernambuco e uma talvez no Rio Grande do Sul, que não sei se está ativada no momento. Em Pernambuco tem, na ilha de Itamaracá, tem uma base de pesquisa, em aves migratórias também. Então, não há necessidade de ter um centro de pesquisa, mas a vontade específica do professor de levar o alunado. Uma outra questão importante também que a gente vê no vídeo é que os próprios alunos também vão ser multiplicadores para os outros alunos. Isso também é uma experiência muito rica, né? A base dessa multiplicação de experiência é a própria problematização. É o que o aluno traz como resultado, não só do material coletado, daquilo que ele posteriormente vai classificar, e aí sim a universidade, de novo, se torna presente no universo do aluno de ensino médio, no momento em que ele vai levar esse material para uma classificação mais apurada, para uma investigação taxonômica, para uma diferenciação taxonômica mais nítida. Então, nesse momento é importante que o desdobramento. Esse será, na verdade, um dos pontos de desdobramento. É quando ele faz essa investigação classificatória, a partir do material que ele mesmo, em princípio, foi construindo. E, a posteriori, ele também tem condições de explanar sobre isso, de falar sobre isso. Por quê? Porque ele construiu a experiência. Então, a partir dessa construção, então, o que nós montamos em sala de aula? Esses meninos que foram nessa aula de campo, que participaram desse momento construído com a aula de campo, serão os multiplicadores em mini seminários na sala de aula e numa reunião geral para os outros setores da escola. Então, a ideia não é também só atingir, né, o aluno da sala dele, mas atingir também outras instâncias, outros atores sociais que aparecem no universo escolar, para que se tornem cada vez mais sensíveis à nossa causa. Maravilha. Queria dar os parabéns e agradecer muito a sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço. E agradecer também Maria do Socorro e Augusto por estarem aqui conosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. E esse foi mais um programa da série Consciência, aqui da TV Escola. A gente queria agradecer também a sua audiência. E até a próxima.